Então vamos lá, nossos derradeiros capítulos, né? Finalizando aí o nosso estudo, capítulo 19 e capítulo 20. Então vamos começar aí pelo capítulo 19, a serva fiel. Antes das questões aqui, eu até assinalei vários trechos aqui que realmente são muito interessantes para a gente discutir. No comecinho ele ainda fala do Cavalcante, né? Sim. Sobre a injeção sedativa, os anestésicos, né? Aí ele fala aqui que a injeção sedativa veiculando anestésicos em dose alta afetara ali o corpo perispirítico, como se fora choque elétrico. Inquirido por mim vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares alusivas à própria identidade pessoal. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar-lhe os primeiros socorros magnéticos na casa transitória, prestou-me os seguintes esclarecimentos. Aí vem todo um elenco de várias explicações que ele dá aqui, né? Como interfere, né, Sim. fica muito difícil você poder agir no espírito, no perispírito, quando a pessoa está com essas drogas todas. Né? Interessante isso, bem interessante. É porque ele dá a entender aqui vamos dizer assim, ele acaba ficando, o espírito fica imantado ao corpo por causa dos sedativos, quer dizer, os sedativos não, os elementos químicos não afetaram apenas o corpo físico, o corpo do perispírito também, que é o que E, ele fala. na verdade, existe um bloqueio, né? Por mais que você queira dar passes e fazer o que eles faziam sem as drogas, eles não conseguiam mais, né? As drogas parece que bloqueiam É, a atividade deles. sim. Ele fala aqui que a gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o corpo físico saturadas da vitalidade que lhe é peculiar. Quer dizer, o medicamento ele também interfere no corpo perispiritual, então não é recomendado que se faça isso, né? Eu até trouxe um trechinho que fala aqui do livro Perispírito, que ele fala sobre a questão dessa situação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Da eutanásia, ele tem um trechinho aqui do livro, na página 541, que ele fala sobre eutanásia. Que aqui ele fala o seguinte: da mesma forma, pode o desencarnante ficar sujeito aos efeitos de um delicado trauma perispirítico, ainda que de repercussão bem menos significativa do que no suicídio, mesmo porque ausente na maioria das vezes a vontade ou a consciência plena do doente. É que a interrupção da vida orgânica programada, a dizer, provida da reserva vital que lhe diz respeito, impede que se escoem normalmente as forças de sustentação física, ao mesmo tempo em que vão sendo drenadas para a carne as cargas deletérias que ainda impregnam o perispírito, produtos da mente em desequilíbrio responsáveis pelas mazelas que atormentam e retificam. Tal a razão que leva a admitir como temerária e irresponsável qualquer decisão por parte dos encarnados dirigida ao apressamento do processo desencarnatório de alguém, por mais definitivo possa parecer o quadro.
Hum. Então, por mais certo que você sabe que a pessoa vai desencarnar, você não pode apressar. Mesmo que a pessoa a pessoa tá ruim hoje, vai desencarnar amanhã, 8 horas da manhã, não, vamos apressar aqui é só algumas horas, não tem problema não, tem problema. Uhum. Se é para marcar para a pessoa morrer tal dia, tal hora, é tal dia, tal hora, não pode apressar. Aqui na página 290 ele fala dos suicidas, que você lê um texto aí. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. Sim. Uma pergunta, o perispírito pode ser destruído ou não, né? Ele pode ser danificado. Ele é matéria. Uhum. Então ele pode... o De suicida... forma irreversível? Não é irreversível. Entendi. Porque o perispírito, ele dá forma à matéria, o nosso corpo físico. Mas Sim. como o perispírito, ele também é matéria, ele também tem uma forma, que é o corpo mental. Então, quando há, vamos dizer assim, desencarnes assim, de acidentes, que a pessoa se mata, por exemplo, a pessoa se atira na frente do trem, que o corpo é esmigalhado, o perispírito também sofre todos esses danos. Uhum. Num dos livros que eu até trouxe uma vez aqui, ele relata casos de pessoas suicidas que danificam o perispírito. Então a pessoa chega lá faltando perna, faltando braço, entendeu? Uhum. Aí existe todo um processo de reconstituição desse perispírito baseado no molde que é o corpo mental. Mas o perispírito, como ele é matéria, ele precisa também de elementos materiais para ele ser recomposto. Por isso que não é assim, plim, na hora. Leva todo um trabalho de uma equipe médica, utilizando fluidos materiais, né, principalmente de encarnados, para reconstituir o perispírito daquela pessoa. E enquanto você está recuperando o perispírito, como é que fica o espírito? Porque ele depende do perispírito, né? O perispírito encapsula-o. Então, muitas vezes a pessoa está ali, ele está, ou vamos dizer assim, ele está dormente, né? Faz um tipo de trabalho que ele fica adormecido, porque ele sofre, ele sofre como se fosse um encarnado que tivesse com uma perna, um problema, né? Como se tivesse decepado uma perna, ele sente como se fosse realmente real, é mental, na verdade. Mas aí ele acaba tendo que sofrer todo um processo de... É como se fosse um trabalho médico mesmo, né? Para refazer o perispírito dele. Entendi. Mas ele não é irreversível. Demora um tempo. Você lembra de um acidente que eu contei, que o cara foi atingido por uma cesta com ferro derretido e o cara evaporou? Sim. Comentou, Sim. Então, não é um suicídio, esse que é o problema. Quando é suicídio... Não. Foi um acidente, mas o cara sumiu, simplesmente. Aí a pessoa sofre os danos de um perispírito. Nesse caso aí, como não é um suicídio, muito provavelmente isso não aconteceu. Ele permaneceu com o perispírito dele, vamos dizer assim, intacto. Intacto, isso. Foi um acidente que não foi provocado por ele. E no caso da cremação, o pessoal crema aí e tal, etc. Quem crema faz a cremação do corpo, evidentemente, não? Só do corpo. O perispírito sofre algum impacto com esse processo de cremação? Então, é um dos casos que o livro também fala, a cremação. Não é recomendado você cremar o corpo logo depois que a pessoa desencarna. Por isso que tem que esperar no mínimo 24 ou 48 horas, que é para ver o desligamento. Porque se o espírito, se for o espírito de uma pessoa que é muito ligado na matéria, ele ainda vai ficar, na hora que for o corpo para ser cremado, ele ainda está junto ali no corpo. E ele pode sofrer o efeito vamos dizer assim, ele pode sentir o calor da queimadura, entendeu? Valeu que sim.
dependendo desse processo, levando em consideração que você tem que levar aí as 24 horas ou 48 para existir o desligamento final, né? Se alguma coisa acontecer nesse intervalo, então, realmente... Recomenda-se, inclusive, por prudência, que aguarde 72 horas para cremação. Quer ver que aqui fala, no livro nesse mesmo livro Perispírito. Então, aqui fala o seguinte, que impõe-se observar que nem sempre o espírito, nesse processo, por suas próprias condições evolutivas, consegue escapar ao choque perispiritual, podendo até mesmo ficar sujeito a sensações e perturbações realmente desagradáveis. Então, a pessoa, se não tiver desligada ali do corpo, ele pode sentir como se estivesse queimando mesmo. Então, por isso que o ideal é aguardar. No mínimo, né, 24 ou 48, mas o ideal mesmo para cremação é 72 horas. Legal. Porque aqui ele fala, na questão da eutanásia aqui, ele fala assim que matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Então, corpo e perispírito e espírito, é tudo um conjunto, né? Integrados um ao outro, produzem luz necessária aos objetivos da vida. Sim. No livro dos médios fala sobre isso, dessa forma mesmo. No livro dos médios, logo no começo. Dos médios, isso. Existia uma discussão muito grande, né? Tal dos sistemas lá. Os caras achavam que eram partes separados e o Kardec nunca aceitou isso. Espírito, perispírito, corpo, uma unidade só. Sim. Tem muita coisa interessante aqui nesse começo, nossa. Bastante. O que eu achei mais bizarro foi quando ele fala do Cavalcante aqui. Ele vem falando do Cavalcante, manda o padre ficar perto, porque ele era católico, né? Ele diz que o Cavalcante chegou ao descontrole de perguntar se não seria possível obter uma audiência com Deus. Isso foi engraçado. Essa aqui foi a melhor do livro. Essa foi a melhor do livro. E ele procurando lá os santos que ele tinha devoção, né? Pois é. Aí ele falou, mas cadê aqueles santos? Eu queria conversar com ele. Pois é. O pessoal que veio antes de mim aqui, desencarnou antes, né? Os meus parentes aí que vieram antes de mim, cadê eles? Dá para você marcar uma audiência com Deus para ver? O cara ficou meio encurralado, né? Que ele diz aqui, à medida que suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco. Queria saber se localizava o céu, o inferno. Pedia notícia dos santos aí, né? Que você falou. Ele estava botando o padre na parede lá. O Porto aguentou firme lá, né? Aqui no comecinho ele fala, o convalescente fixava-nos receoso, crendo-se vítima de pesadelo em hospital diferente. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre, chamava a esposa, quer dizer, o corpo dele já tinha apodrecido já e ele ainda queria voltar. Mas aqui realmente é uma coisa assim hilária, né? Queria saber onde se localizava o céu e o inferno, pedia notícia dos santos. Mas o mais... Aqui, aí na frente, ó, a irmã Zenobra vinha frequentemente assistir o curso Surpreendentes Diálogos e de uma feita, quando nos achamos juntos, a uma pequena distância do enfermo, comentou risonha. Esse comentário dela foi legal. A nossa antiga Igreja Romana, não venerável... Tão venerável. Tão venerável pelas tradições de cultura e serviços do processo humano, de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Quer dizer, o pessoal tem aquele conceito, né, de ainda... lá atrás. Não está errado, evidentemente, mas é um pouco...
atrasado, entre aspas, aí, vai. As religiões tradicionais, né, tradicionais que eu falo, catolicismo, protestantismo, eles aboliram a questão da reencarnação e tudo mais, proibiram o contato mediúnico. Então, a única coisa que eles têm em mãos para estudar alguma coisa é a Bíblia. Só que a Bíblia é um documento, vamos dizer assim, é como se você fosse estudar, fosse fazer medicina e fosse estudar anatomia com as múmias no Egito. Sim. Não tem condições. Uhum. Então, pelo canal mediúnico, você consegue esclarecimentos que a Bíblia não traz. Então, esse povo é completamente ignorante sobre o que existe após a morte. E Então aí, ele se preocupa com esse estudo, né? O depois, né? O além-túmulo aí, né? Eles não se preocupam. o além-túmulo é algo completamente desconhecido para católicos e protestantes. Vamos dizer, eles generalizaram e tal, e pá, esse cara merece, então vai estar no céu, esse aqui não merece estar no inferno. Entendeu? Ponto final, acabou. Ponto. Ninguém comenta. Eu diria que eles, como não têm contato mediúnico, eles fazem conjecturas. Sim. E chegam a serem até absurdas. Isso. Estabelece isso como verdade, divulgam isso, né? Sim. As pessoas se apegam a isso de forma integrada, de corpo e alma, e isso acabou, ponto final. Porque se torna vamos dizer assim, se torna um objeto de estudo, mas sem elementos para você poder chegar a conclusões. A única coisa que se tem é a Bíblia. A Bíblia não fala grande coisa sobre o mundo espiritual. E quando fala, é assim, de uma forma alegórica. Uhum. Então tem que se criar certas conjecturas. Tipo assim, é um verdadeiro achismo mesmo. Uhum. E aí A Bíblia é muito perigosa. Se a pessoa começar a interpretar para que ela diga para ele o que ela quer, o que ele quer, você vai extrair informações ali fantásticas, né? Você pega as metáforas todas e acha que é tudo realidade, né? Sim. Uma vez eu discuti com um amigo meu católico, discuti numa boa, assim, ele dizia que tinha aula de Bíblia. Eu falei, poxa, mas como assim? O cara leu a Bíblia e dá aula pra gente. Eu falei, tá. Ele tá passando para vocês a versão dele, pô. Ué. É muito complicado isso aí. Eu acho até interessante estudar a Bíblia, mas como nós temos um conhecimento além disso, a gente estuda para a gente ver a visão, vamos dizer assim, que eles têm da coisa. Sim. E o protestantismo, o pessoal aí dessas evangélicos de maneira geral, que eles afirmam o que não tiver na Bíblia está errado. Uhum. O que não tiver na Bíblia está errado, não sei o quê. E o católico é mais ou menos nessa direção, né? Mais ou menos. O católico não entra muito em detalhe, mesmo porque o católico não tem aquele hábito de estudar a Bíblia, né? Como tem o protestante, por exemplo. Eu já fui protestante na minha adolescência, etc. A gente ia para a escola dominical, não sei o quê, pegava lá a Bíblia, o trecho e tal, e fazia interpretação, lia, etc. Agora o católico não, o católico vai na missa, ouve o padre, vai embora para casa, estou limpo, está resolvido. Confessei, tomei hóstia, estou resolvido. Isso que você falou é tão sério, isso que você falou é tão sério de fazer quase uma lavagem cerebral nas pessoas. A minha mãe é evangélica, ela era católica e evangélica deve ter mais de 60 anos. Sim. Ela praticamente decorou a Bíblia, né? Ela fala de tudo da Bíblia. Isso. Só que tem um agravante, tem um problema aí. Quando ela fala alguma coisa que você contesta, ela fala, está na Bíblia. Exatamente esse é o argumento deles. Se não está, eu não sei, porque eu não decorei a Bíblia, mas ela fala imediatamente que está na Bíblia. Está na Bíblia, justamente. Ela não tem outro argumento. Aí ela fala, está na Bíblia, viu? Vai lá. Tá na Bíblia. O que não está na Bíblia, o que não tiver na Bíblia, está errado. Aí minha irmã diz assim, mano, não está não, que a minha irmã também é evangélica, ela fala, não está não. A minha mãe também ela bate que ela não vai gostar de ouvir isso aí. A minha mãe também era evangélica também. Eu fui batizado na igreja evangélica com 9 anos de idade. Mas, enfim, esse é o conceito. Né? Fazer o quê? É o que existe aí, né? O nosso dia a dia.
Pois Em é. todos os sentidos aí, né? Mas esse negócio, esse comodismo, muitas vezes, do católico, só ir lá na missa, assiste a missa e vai embora para casa, não é só no catolicismo, no espiritismo mesmo, tem muito disso. O Também. pessoal vai lá no centro, escuta a preleção, toma passe e vai embora para casa. O pessoal acha que fez mais isso e já está resolvido. sim. Acaba sendo aí mais ou menos a mesma coisa. É. Mas, enfim. Ontem eu escutei uma no curso de médios, foi interessante. O casal procurou o Jefa para fazer um tratamento espiritual, os P3B da vida lá, Uhum. e saíram curados. Né? Os dois tinham um problema lá. Não entrar em detalhes da doença, né? Mas o interessante foi o seguinte: passou um tempo, ele voltou com os mesmos problemas. Aí, num dos dias de passe lá na sala de passe, chegou uma entidade e perguntou a ele se ele sabia por que ele estava daquele jeito. Se ele pensasse bem, ele ia saber o motivo. E aí descobriu-se que ele estava traindo a mulher e colocaram isso aí como sendo assim, o motivo dele estar daquela forma. Ou ele se limpava dessas coisas, ou ele ia continuar sofrendo. Eles iam tratar novamente, ele ia ficar bom novamente, ele ia voltar novamente. Porque o que foi passado é o seguinte: você consegue mitigar aquele mal, você não consegue eliminar ele. É igual a história da cirurgia espiritual. Eu perguntei ontem ao André por que a cirurgia espiritual não funciona para todo mundo. É uma verdade, né? Você vai lá procurar a cirurgia, e isso aconteceu com a minha filha. Minha filha procurou 2 centros e ela é uma pessoa que tem bastante fé, bastante ligada na... A explicação que o André me deu é que você pode mitigar um mal que às vezes é kármico, né? E você não consegue eliminar ele totalmente. Ela fez uma cirurgia de fato, fisicamente, removeu um tumor que ela tinha na cabeça, um tumor benigno, e já tem 6 anos e até agora não voltou. Ela faz acompanhamento todo ano. Mas isso é relativo. Então a explicação que ele deu foi essa. Muitas vezes você tem até a cura, não no seu corpo físico, né? Tem uma cura no, sei lá, no perispírito, ou coisa do tipo, mas é mitigar aquele problema, porque ele está instalado ali como se fosse um karma. Interessante, né? Faz sentido, né? É só a gente ver na Bíblia, diz que Jesus fez inúmeras curas, só que na Bíblia não registrou que ele também não fez várias curas. Então lá só registrou que ele conseguiu curar, não registrou que ele não conseguiu curar. Interessante. É lógico que você vai falar isso para um católico evangélico e vai te chamar de herege, vai te querer queimar na fogueira, né? Mas Jesus não diz quando as pessoas que foram curadas por ele, Jesus diz, quem curou foi a sua fé que te curou. Jesus não dizia isso? Então, para você ser curado de alguma doença, primeiro você tem que ter merecimento. O merecimento ele só vem quando você aprendeu alguma coisa com aquilo. Você reparou alguma coisa, ou você reparou alguma coisa com relação a alguém, ou você fez uma mudança mental, vulgarmente conhecido como reforma íntima. Quando isso acontece, você está credenciado a ser curado. Agora, a fé é a questão de acreditar que você pode ser curado, porque às vezes a pessoa tem merecimento, mas não tem fé, então a pessoa não consegue se curar. Então tem que ser as duas coisas. Tem que ter o merecimento e tem que ter a fé. Uma dessas coisas é aquele que é bem conhecido, é daquela mulher que sofria com fluxo de sangue. Era uma mulher que há 12 anos ela sofria com esse problema. Vamos dizer assim, ela menstruava todos os dias durante 12 anos, sem parar. Nossa Senhora. E para os judeus naquela época, o período menstrual que a mulher passava, ela era considerada uma pessoa impura, então ela não podia tocar em ninguém. Se ela tocasse em alguém, isso era um crime. Ela podia ser julgada e apedrejada se aquela pessoa que ela tocou, de repente, calhasse dela ficar doente, por exemplo, e morrer, estava frita. Então imagina a pessoa 12 anos, ininterruptamente, todos os dias, sendo uma pária na sociedade. Então ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Por quê? Porque durante esse período todo, ela reformou-se mentalmente, ela aceitou
a situação e, vamos dizer assim, alguma coisa nela mudou em relação a alguma encarnação anterior ou naquela mesma encarnação. Ela precisava passar por aquela situação. E ela se reformou mentalmente. E ela tinha fé. Tanto que na Bíblia registra: se eu tocar as vestes dele, eu já serei curada. Então não precisava fazer nada, era só encostar na roupa. Ela acreditava que era só encostar na roupa. A fé no Espiritismo, a gente entende que é uma abertura mental para receber a cura. Então é acreditar. Se você não acredita numa coisa, você fecha a porta. Se você acredita, você abre essa porta para receber. Então ela abriu essa porta, ela possibilitou receber aqueles fluidos que a beneficiaram. E ela também tinha o merecimento. Nos casos que o Alexandre relatou aí, que a pessoa volta, é porque, vamos dizer assim, deu um alívio momentâneo, material, mas não cessou a causa. Enquanto a causa continuar, a doença vai voltar toda hora. Então, até porque a gente sabe que parte disso aí é escolha, né? Sim. Às vezes a pessoa veio com um determinado problema, porque só com esse problema a pessoa vai aprender, vai reformar-se mentalmente para poder, numa próxima, não ter mais esse problema. Enquanto a pessoa continuar, por exemplo, revoltada, a pessoa continuar não aceitando, a pessoa continuar achando que os outros são culpados, dela estar passando por isso, ela não vai cessar a causa. Então, a partir do momento que a pessoa realmente adota uma postura diferente na vida, então a pessoa estava traindo a mulher. Como é que vai ser curado? Não cessou a causa. Certeza. Provavelmente o compromisso dele era com essa mulher. Então, enquanto ele não aceitar que ele tem que conviver com essa mulher, aceitar que é uma companheira, que ele tem que conviver porque é um compromisso, não adianta, ele não vai ser curado. Sim, com certeza que não. Fundamental. Acho que o tema legal também essa semana foi o cara falou assim: Jesus não podia fazer tudo? Deus não podia fazer tudo? Aí ele pegou como exemplo por que ele permitiu, por exemplo, que João Batista morresse, né? Fosse decapitado. Aí o cara respondeu, eram dois crentes conversando, um crente e o outro, não sei qual era a religião, foi um texto que eu recebi. Aí ele pegou e respondeu para ele assim: por que você não pensa da seguinte maneira? Ele não salvou João Batista, e ele se salvou na cruz? Ele podia ter salvo ele mesmo na cruz. Sim. Não é mais profundo? Isso é mistério. Ele tinha poder para isso, evidentemente, mas o propósito não era esse, né? Sim. É que a gente sabe, no Espiritismo, a gente sabe que João Batista, ele tinha um compromisso, né? Ele tinha um compromisso com a lei de causa e efeito. Ele havia sido Elias e mandou degolar os 400 sacerdotes de Baal. Então, é um compromisso que ele tinha com a lei. Entendi. Então, ele precisava passar por essa situação para estar quite com a lei. Agora, Jesus não se salvou da cruz, porque se ele tivesse se salvado, o cristianismo não existiria. Porque foi com o sacrifício dele que ele mostrou para todos nós que é possível você atravessar todas as dificuldades da vida e seguir adiante. Porque o exemplo é esse. Jesus sempre foi uma pessoa boa, sempre ajudou todo mundo e morreu pregado na cruz. Então, quando a gente achar que a gente está passando por uma dificuldade muito grande, vamos lembrar dele. Ele não tinha compromisso nenhum, não tinha karma nenhum, ele era um espírito puro e se deixou ser crucificado. Então, o sacrifício maior que esse não existiu. Então, quando a gente sofre aí uma topadinha do dedão na quina do móvel, não vão ficar, meu Deus, eu sou o último dos seres humanos. Não. Vamos enfrentar com coragem, porque a nossa dor é muito infinitamente menor do que o que ele passou. Com certeza. O foco da conversa era o poder, entendeu? Mas se ele tinha poder para salvar, o mesmo poder que ele poderia usar para João, poderia estar usando para ele. Ele tinha poder, mas não era o caso. Pedro não morreu crucificado de cabeça para baixo também?
A mensagem que Jesus veio passar não é mensagem de poder. O pessoal fica muito nisso, do terreno. Jesus podia ter nascido em berço de ouro, podia ter sido um grande rei. Não é isso a mensagem que ele quis passar. Podia ter tido uma vida totalmente diferente da que ele teve, né? Sim. Era uma humildade em pessoa, então. A mensagem que ele veio passar é que a vida material nossa não é a importante, não é a principal. A principal é a vida espiritual. Sim. Então, ele quis mostrar que, assim, não vão ficar valorizando a matéria mais do que realmente ela merece ser valorizada. Uhum. Até para não se complicar na hora de ir embora, né? O livro está mostrando aí. O que o próprio livro mostra. O Cavalcante, o Dimas, mostra bem que a gente não deve se apegar da matéria. Inclusive, a Zenóbia, naquele pronunciamento dela lá, ela fala disso, que, por Deus não ficou paparicando a gente, não. Jesus não ficou nos paparicando. Ele mostrou o caminho, agora vocês se cuidem. O caminho é esse aqui, ó. Sim. Mas não é para ficar paparicando. Não ficou paparicando ninguém, não. Ué. Deu a mensagem dele e foi, né? Ele fez a parte que tinha que fazer. Isso, ela e agora, assim, ele deu o chute inicial e agora é com vocês. Isso. Ela menciona isso aqui, né? Ele fala, que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Isso. Muito bem. Então vamos lá no capítulo 19, são letrinhas aí, né? Então a letra A. Como podemos entender e como adequarmos as seguintes colocações à nossa vida diária? Letra A. Morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente inúmeros cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes leve empurrão. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha quando for chamada, não olhe para trás. Isso aí. Inclusive, eu não reparei, mas esse trás aí com Z tá errado, tá? É traço com S. É com S. É com S. Isso no original tava assim, acabei não vendo. E tem acento, né? Não sei se caiu, mas parece que tem acento ainda. Tem acento, Traz, Oxítono. Monossílabo tônico. O resumo dessa ópera aí, para mim, é você viver a vida sem apegos excessivos à matéria. Basicamente é isso, né? Na página 294, me parece que... Deixa eu ver aqui se foi isso. Aqui, ó. Ele, em função disso, né, não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló, convertida no estado de sal. Não é símbolo inexpressivo. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, volta um pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas, tropeçam nas próprias apreensões, como se essas fossem pedras soltas ao léu, na senda percorrida, que foram longos dias fisgados no anzol, do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para a renúncia nobilante. Então, vocês lembram da história da mulher de Ló? Que ela olhou para trás e ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, né? Aqui no comecinho, aqui nesse item, na minha edição antiguinha, tá no finalzinho da página 285. Ela se lamentando, né? Assim, ela não estava desencarnada ainda, ela estava em sonho, né? Aí ela fala aqui que ela não queria, né, atrapalhar, né, dificultar o trabalho de desligamento das pessoas. Mas ela sentia assim em deixar, né, as pessoas que ela conviveu esse tempo todo, que aí fala, né, para não olhar para trás. Então isso é um símbolo, né, que a gente tava falando a questão da Bíblia, né, que muitas vezes leva as coisas ao pé da letra, e a mulher de Ló é um símbolo. Então, quando
Abraão, né? Era Abraão e o seu sobrinho Ló. Aí a mulher de Ló e Ló e a sua mulher foram morar em Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, que eram as duas cidades. Famoso. E aí, né, todo aquele caso lá que Deus manda destruir a cidade, né? Uma coisa assim absurda, como é que Deus pode mandar destruir seus próprios filhos, né? Sim. E aí eles querem salvar a cidade, né? Aí um anjo chega e fala, ó, se vocês encontrarem pelo menos uma pessoa justa na cidade, a gente salva todo mundo, né? Mas pelo visto, eu acho que eles não encontraram uma pessoa justa, nenhuma pessoa justa. E aí falou, olha, vocês saiam da cidade que ela vai ser destruída. Aí quando elas estão saindo da cidade, o anjo fala, não olhem para Não trás. olha para trás. E aí a mulher de Ló, na curiosidade, ela acaba se voltando para trás e vira imediatamente uma estátua de sal. Só por curiosidade, tem até uma foto numa enciclopédia da Bíblia que eu tenho lá em casa, tem uma foto assim de uma montanha de sal lá em Israel, que eles dizem que aquela montanha de sal é a mulher de Ló. Já vi essa imagem em algum lugar, em algum livro de história aí. Ela aparece ela olhando para trás, aquele monte de fogo, né? E ela correndo e ela olhando para trás e congelada ali. Né? Mas uma metáfora, né? Vamos dizer assim, é um símbolo para dizer assim, não olhe para trás das coisas que já passaram. Não fique lamentando as coisas do passado, não fique querendo, né, voltar às coisas do passado, porque o passado não volta. E se você ficar apegado ao passado, você não avança. Então, se você fica olhando para trás, você não anda para frente, você não olha para frente. Né? Como diz o pessoal, né? Os nossos 2 olhos foram feitos na frente, que é para a gente olhar para frente. É interessante que a Adelaide, ela conversa com o Bezerra de Menezes, né? Tem uma passagem aqui nessa página dele. Sim. Que ele dá um conselho para ela. O Bezerra de Menezes era um colaborador da entidade que ela dirigia lá, né? Sim. Era um asilo, se não me engano, né? Eu não falo o nome, mas era um asilo. Eu não sei exatamente, não tem algum lugar exatamente. Que fala que é um asilo, mas não tem o nome. Aí na página 294, novamente eles falam, é o Jerônimo que fala. Aliás, cumpre destacar as condições excepcionais de que partirá nossa amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esse, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar a colheita de flores. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, por meio de manifestações da espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Interessante. E o problema é que, pelo que está no texto, era uma coisa mútua, né? Tanto ela se preocupava com a equipe, como a equipe se preocupava com ela. Então tinha uma ligação muito forte, né? Sim. Inclusive, tema de mais uma das perguntas é que ela fala que tem medo dela mesma. Para mim é isso, né? Que ela tinha um apego muito grande. Aí foi quando a nossa amiga ela perdeu a paciência lá. Que é a próxima questão, que é a letra B, sinto-me socorrida e amparada, mas tenho medo de mim mesma. Isso aí. Aqui no meu tá na página 286. 293. 293. De vocês, então tá 7 páginas à frente. Ela fala que espero, asseverou a interlocutora em tom grave, que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesma. Aí, essa conversa, se não me engano aqui, é com o Bezerra de Menezes. Sim, exatamente, é com ele. Aí ele fala, preocupada assim, minha amiga, não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi ajuda certa ao meu coração em transe igual. Busquei insular-me, cerrar ouvidos aos chamamentos do sangue, fechar os olhos à visão dos interesses terrenos. Então, ele tenta mostrar para ela que não tem por que ficar pegado à matéria. Você é passageiro, então vai ter um fim um dia.
É. Aí ele fala que pensei nos ensinamentos do mestre ao chamar Lázaro, de novo à existência, e recordei-lhe as palavras: Lázaro, sai para fora. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro, sem obstáculo algum. Ele torna tudo muito simples, né? Como ele diz, cara, a simplicidade do narrador encantado. É, Na verdade, esse sai para fora aí, né, que Cristo falou para Lázaro, ele utilizou como se o Bezerra, tivesse que sair do corpo, é isso? E deixar tudo para trás. vamos dizer assim, pelo que eu entendi, a analogia que ele quis fazer aqui é, vamos dizer assim, que ela não ficasse se preocupando muito com a parte material, Uhum. né? Que cada um vai cuidar de si mesmo, ninguém é criança mais para ficar sendo pagiado por ela. Ela já tinha ensinado a todas as pessoas que estavam lá a serem autossuficientes, não tinha mais por que ela ficar com eles o tempo todo. E vem aquele trecho que você citou: cumpre-nos destacar as condições excepcionais que partirá nossa amiga, né? Uhum. Apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Então, vamos dizer assim, aqui no caso já é o Jerônimo. Ele está falando assim, ó, fica tranquilo, Uhum. não vai encontrar nenhum bicho-papão, não. Você é uma pessoa que, né, que sempre trabalhou e tudo mais, fica tranquilo que você vai ser amparada. Preocupado que quem tem que ficar é quem não fez, né? Quem só trapaceou, passou perna nos outros, levou vantagem em tudo. Esses é que tem que se preocupar, que não vai encontrar flores, né? E acho que a principal preocupação, uma das principais preocupações dela era justamente o apego que ela tinha com a comunidade lá, né? Com o pessoal que ficava ali Pô, não vai não, fica aí. Era mútuo, né? Elas se preocupavam e eles se preocupavam com ela. Então, Então, esse apego dela para com as pessoas lá da comunidade e da comunidade para com ela estava realmente dificultando o trabalho lá, velho. Que é objeto da questão seguinte, né? Letra C, que é a reprodução de um trechinho do livro. Expôs-lhe as derradeiras dificuldades, ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia-se estreitamente ligada, não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral de serviços. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral, no amparo à infância desvalida. Então era um orfanato. Uhum. era orfanato, né? Tá. Uhum. Se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente muito querida de todas elas. No íntimo estava preparada, no entanto reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes, dos amigos. Como portar-se ante essa situação? Uhum. Então, quer dizer, ela, tipo assim, centralizou muita coisa, ela acumulou muita coisa na mão dela, ela não foi descentralizando as coisas. E as pessoas viam que ela não ia durar muito tempo, ia breve desencarnar, e quanto mais ela demonstrava que iria, mais eles tentavam prendê-la. Uhum. A Zenobia chegou a falar em egoísmo, né? Uma espécie de egoísmo, porque você está lá prejudicando a pessoa. Esse equilíbrio é terrível de você encontrar, né? Na página 290, ele fala: ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Quer dizer, se você não mantiver um equilíbrio aqui, gostar, mas não apegar, é muito complicado isso aí, né? A história do cachorro, né? Você pega um cachorro, no dia que ele morrer, não vai ter problema nenhum. Aí você nunca vai pegar outro cachorro, você pega outro. Pega o. Você está pegando as coisas, né? É uma coisa instintiva, né? Do ser humano, pô. Sim.
A gente ainda tem muito desse apego, né? Nossa Senhora. Ainda tem muito, a gente precisa se desvencilhar desse apego. A gente, ao mesmo tempo, não pode, assim, desprezar, mas ao mesmo tempo não Isso, pode se ligar demais. isso. E ela era responsável por esse orfanato, né? Na realidade, existe isso no Rio de Janeiro. Naquele vídeo no YouTube lá, aquela apresentação do André Luiz Ruiz, Ah, ele fala da vida dela lá. É. Ela desencarnou em 1944. Ah, E ela entendi. nasceu e no final 1900, 1800, final do século XIX lá. E desencarnou em 1994. 1944. 1944. Porque o livro, no prefácio de Emmanuel, tá assim, Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946, Isso, esse livro foi escrito 2 anos depois. 2 anos depois. Exatamente. Então, aparecem algumas fotos dela, o cara mostra lá umas fotos. Inclusive, esse asilo existe até hoje, Ah, no é? Rio de Janeiro, Interessante. Isso. Dá uma É um olhada, asilo, então, agora? Ou continua sendo... dá uma olhada no YouTube lá no André Luiz, Obreiro da Vida Eterna, capítulo 20. Março, 20 não, 19. Daí tem parte 1 e 2. Na parte 1 ele faz um preâmbulo lá sobre a vida dela, mostra algumas fotos dela, Uhum. ela no meio das crianças, cuidando das crianças. Uma coisa que ele observou, tinha muita criança negra, entendeu? Em volta Interessante. dela ali, cuidando. Enfim, ele faz um apanhado assim da vida dela nesse asilo que existe até hoje, no Rio de Janeiro. Legal. Vou dar uma olhada. Dá uma olhada lá, sim. Olha lá, Obreiro da Vida Eterna, capítulo 19. Tem parte 1 e 2. Na parte 1 ele faz esse apanhado lá. Legal. É interessante. Aqui, na sequência desse parágrafo, ele fala assim: seu quarto de dormir na casa terrena semelhava-se à redoma de pensamentos retentivos a interceptarem-lhe a saída. Quanto menos se via preso ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes e dos amigos. Como portar-se ante a situação? Então, vamos dizer assim, as vibrações das pessoas faziam uma espécie de prisão ali, que não deixava ela, né, se libertar. Ele usa um termo aí mesmo, logo na frente, a escória espiritual de muitos. Nós transformaram na escória espiritual de muitos. Que página está isso? 295. No nosso? É. Que parágrafo, mais ou menos? É no terceiro parágrafo, ele é bem extenso. Lá no final ele fala isso. Ligada fortemente à obra iniciada no círculo Isso. extremamente ligada somente à obra, mas também dos amigos auxiliares. O começo dele é a pergunta, depois ele vai continuar no tema. Aqui fala, enlaçara-se em vastos compromissos, tornara-se involuntariamente a escora espiritual de muitos. Uhum. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. A máquina fisiológica atingira o fim. Uhum. Então, quer dizer, ela centralizou muita coisa nas mãos dela, e aí ela percebeu que acabou que ela ficou com muitos compromissos, muitas responsabilidades que ela poderia ter passado para eles. A pessoa vai fazendo sem sentir, né? Eu acredito que vai no embalo, vai no... Vamos dizer assim, tipo assim, esse tipo de instituição não é muito fácil de trabalhar. Então, você está predisposto a fazer um trabalho para auxiliar crianças órfãs. Isso. Se você percebe deficiência nas pessoas que estão colaborando, você acaba tendo que suprir, porque você não vai deixar as crianças numa situação complicada. Então, acaba que quem está realmente compromissado no negócio acaba assumindo coisas. E acaba ficando mesmo uma situação igual ela ficou aqui, acaba assumindo coisa demais. Agora você percebe que é diferente do Dimas, acho que é o Dimas ou o Fábio, que trabalhou demais e acabou ficando com o organismo deteriorado antes do tempo. Não foi o caso dela. É o Dimas. O Dimas. Ela não, ela reconheceu a imprestabilidade do aparelho físico, mas ela foi até o limite, né?
Sim, Tanto que o desencarne dela foi bem diferente. sim. Sim, as pessoas depois, dentro ainda daquele pronunciamento lá da Zenóbia, mais à frente, que elas falam, ô pessoal, pô, puxa vida, vocês estão aí, como se refere aí à escória espiritual, justamente porque as pessoas se apegaram a ela de tal forma que aquela dependência emocional gigante, né? Sim. Mas ela permitiu, na verdade, né? Hã? Ela Oi? permitiu, né? Também, né? E ela se entregou a eles e eles a ela. Então, para desvincular isso, É, esse foi o maior problema. Aí tem a nossa letra né? D. A morte é o melhor antídoto da idolatria. A morte. A resposta está logo em seguida dessa frase aí, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. É na 295 também. Com a sua vinda, 295 no último parágrafo. Reconheça os obstáculos? Isso. Mas não se amofine. Aí ele fala: a morte é o melhor antídoto da idolatria. Que ela estava, no parágrafo anterior, o Cláudio estava lendo, ela estava descrevendo as dificuldades que ela sabia que ia ter. Aí ele fala: reconheça os obstáculos, mas não se amofine. Aí menciona isso: a morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Ou seja, as coisas vão se acomodar, né? Sim. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação, ao término da experiência atual. Sim. É, porque o que ocorria, de fato, era uma idolatria mesmo. As pessoas a idolatravam de tal forma que não queria que ela desencarnasse. Isso. E aí, como fala aqui que a morte é o melhor antídoto da idolatria, é que uma vez que ela morreu, acabou, ela deixou de existir, né? E Exatamente. aí eles vão ter que, na marra, vão ter que aprender a assumir a responsabilidade do trabalho. Exatamente. Então não tinha outra forma de resolver. É por isso que a resposta logo em seguida, né? Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho. Sim. Porque se dará a imposição natural de novo esforço para cada um. Uhum. Então, todos eles vão ter que assumir o que ela fazia. Isso não ia ter outro jeito, né? É a grande história, ninguém é substituível, né? Não, não é substituível. Não pode. Pode sim. Pode ser até que você não faça como ele, mas vai fazer. Sim. Vai fazer de uma outra forma, assume um outro perfil, mas o show must go on, né? Must go on. Tem que continuar, velho. Não tem por onde. Vamos em frente. Aí na página seguinte, aí a Zenóbia fala, né? Aproveitá-la-ei, temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores em apelo à compreensão geral. Exatamente. Falei, olha, já que o povo não está indo por bem, né? Vão ter que escutar um sermão para ver se se toca, né? Cai a ficha. E que sermão, parecia um padre. Nossa Senhora, cara. Foi de uma colocação impecável, né? Muito. Um detalhe interessante é que a maioria das pessoas que foram trazidas eram mulheres, né? Sim. É interessante. Menciona isso. Né? No meu que está na página 290, no antiguinho. Ah, tá. Da reunião? Aqui fala que esse trecho que você está falando aí, integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, reparei curioso que a maior percentagem de recém-chegados se constituía de mulheres. Exatamente. E aí, mais no finalzinho desse parágrafo, fala: os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. Mas é só ver ao longo da história, quando Jesus foi crucificado, qual a maioria do gênero que ficou do lado dele? As mulheres. O único homem dos 12 discípulos, o único homem que ficou ali no pé da cruz foi João. As demais foram as mulheres. A mãe dele, Maria Madalena, conta-se
Suzana também. Então foram mulheres. Né? Na derradeira ali, os homens, ó, tudo pularam fora. Pois é. E eu tenho observado isso, inclusive, nas escolas de aprendizes. Na maioria das vezes que eu vou dar aula nas escolas de aprendizes, quando a turma está no começo, ainda é mais ou menos equilibrado, mas não é totalmente equilibrado. É tipo 40% homem, 60% mulher. Mas quando vai chegando no fim, quase sempre é 90%, 80% mulheres. Pouquíssimos homens terminam. Uhum. A nossa turma, que foi a 52ª, foi uma exceção, porque na maioria das vezes, a maioria que permanece são as mulheres. Ficou mais ou menos meio a meio, né? Porque É, eu, Leonel, Francisco, aí tem a Lília, a Vilma e aquela moreninha Guilherme, do curso de médico, qual é o nome dela? Guilherme, a Simone, Alexandre Guilherme. a Simone, Simone, e tem uma outra, uma moreninha magrinha de cabelo preto, que está fazendo curso de médio junto com o Francisco e a Lília, eu esqueci o nome dela, que é muito amiga do Guilherme. a Laila. Laila. Isso. Laila. Isso. Realmente nossa turma foi uma exceção. Aí ela começa aqui, né, no discurso, aí no meu que está na página 291. O nosso começa onde mesmo, Gino? Vocês acho que deve ser 298. 298. 98. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve, é isso? Isso. Ok, é isso. Isso começa aqui. Venho até aqui somente fazer-vos um apelo. pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Aí vai falando, né? Aí no parágrafo logo depois fala assim, por que a detendes há dias o quadro de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. Novamente menciona o quarto dela, né, que já tinha uma menção. Sim. São forças que partem de vós, sem dúvida. Você vê que coisa? Ainda fala assim, lastima as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Então, realmente, ela chegou ali no limite, né? Ela tinha que dar um alerta, né? Uma sacudida no povo. Pois é. Aí vem a nossa questão número E. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através dos serviços de alheias mãos? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Uhum. Está logo na frente aí. O 299. Que ela fala que, quanto a vós, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Aí segue, que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através do serviço de alheias mãos, ou seja, vocês querem que a Adelaide fique aí eternamente com vocês, ela fazendo tudo e vocês só aí no bem bom? Sim, Idolatria, né? É Mãos idolatria. da obra. Meter a mão na massa, vamos meter a mão na massa. Vamos trabalhar, pô. Como apreciar um amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Né? Ou seja, o cara aprecia a flor, mas nunca soube da dificuldade que é de fazer o jardim. Nunca sentiu o peso da ferramenta. Ele quer só que o jardineiro fique cuidando de apreciar a beleza das flores, mas ele não se esforçou em nada para aquilo. Tomar o vinho sem saber sem conhecer o processo. Se bobear, ainda tem alguma crítica, hein? Com certeza. Tá bom, mas podia ser melhor. Com certeza. Esse é um chamamento para nós também. Com certeza. Vamos trabalhar. Aí fala que mais para frente, há que se evitar a intromissão do fantasma do egoísmo, a expressar-se em tirania sentimental. Então, olha a expressão que ela usa, tirania sentimental, quer dizer, eles estavam prendendo ela ali de uma forma muito egoísta. Falei, olha,
Vocês não querem deixar a mulher seguir à frente? Verdade. Né? Vocês querem ela presa eternamente com vocês? É que ela fala, né? Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem, mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo, né? E expressar-se em tirania sentimental. Interessante. Sim. Está sublinhado isso aqui. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria que vos entregais impensadamente pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Tá. Palavras fortes, hein? Nossa Senhora, ela é Forte. Nossa. A Zenóbia tinha cheirado alguma coisa, não é possível. Ela é tranquila. Ela ficou... Não, então, é o seguinte, ela estava observando que era um espírito que, além de tudo, ia colaborar muito lá em cima, né? Até porque ela já tinha um trânsito livre, né? Vamos dizer assim, ela já ia lá e se sentia à vontade com todo mundo, né? Para voltar era até complicado. Ela, vamos dizer assim, que ela tinha passaporte diplomático. Exatamente. Ninguém registrava a bagagem dela, entrava e saía lá à vontade. Isso mesmo, bem isso Bem, mesmo. cheguei, viu? Tá ruim lá embaixo, tô lá dar uma passadinha aqui. É bem isso mesmo. Eu acho que ela estava vendo o sofrimento da mulher, porque esse apego que eles tinham com ela, acabava que ela também ficava naquele sofrimento de achar que iria desampará-los, deixando eles. Exatamente. Uhum. Então acabava que ela também sofria com isso. Então a Zenóbia foi assim: vamos parar, para com isso aí, meus filhos. Vocês têm. Todo mundo aí tem mão, tem braço forte, se virem. Tá na hora de vocês botar a mão na massa. Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesses desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos. O trabalho improrrogável de autorrealização, pretextais orfandade espiritual simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Ou seja, chamou a galera de medroso, né? Sim. E poder de encarar a realidade e ir para cima, né? De assumir a responsabilidade, né? Ela tava, vamos dizer assim, fazendo uma analogia com as Forças Armadas, é o exército que, em vez de encarar o inimigo, resolve debandar. Verdade. Vocês estão com a arma na mão aí, enfrenta. Valeu-vos e Benedito. Como disse o André Luiz Ruiz lá no vídeo, ele fala assim: se a amam, libertem-na. É uma hora que ele fala isso. Mas isso aí. Tá certo. Ele se empolga com o texto, você percebeu, Leonel? Ele vai falando e ele começa a se empolgar, né? Parece que vai chorar, é um negócio muito engraçado. Sim. Ele Vale a pena ver lá, Cláudio. O cara, ele é bem interessante. Dá uma olhada lá, você vai ver. Ele conhece... Eu vou dar uma olhada. Pra caramba, cara. Ele praticamente decorou o livro, assim, mas ele faz os comentários, assim, no meio de alguns parágrafos, à medida que ele vai lendo. Não é simplesmente ler. Ele faz os comentários, faz as reflexões dele, coloca algumas opiniões, etc. Mas é bem interessante, assim. É bem legal, bem didático. Achei legal do lance do último capítulo, que ele fala assim: gente, eu acho que vocês estão como eu, querendo reter o livro, né? Não terminar o livro. Mas eu não vou obsediar o livro, eu vou tornar ele positivo. ele vai no embalo, né? Pega um gancho aí no... Já estou com saudade, né? Bem que eu né, que eu não queria que acabasse. De novo, por aí. Mas aqui, mais para frente, ela ainda fala assim, ó: criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores. Esse é o ponto. Purificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz. Então, quer dizer, eles estavam colocando ela num pedestal que não tinha o menor sentido, e eles poderiam realizar tanto quanto ela o trabalho. Esse. Né? Essa é a idolatria, né?
É a idolatria. Ela usa essa palavra várias vezes, né? Uhum. Idolatria, idolatria. E aqui ainda fala assim, e você vê, é meio parecido com torcida de futebol, né? Quando o time tá ganhando, quando o time perde, malha o time, né? E aqui ela fala aqui, ó, se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação própria. Uhum. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? Então, quer dizer, é um negócio assim, é o nosso ídolo, mas se escorregar no tomate, a gente acaba malhando, né? Uhum. E aqui coloca bem claro, né? A gente não pode ficar erigindo ídolos. E a história mostra, né? Desde Moisés com o bezerro de ouro, a gente não pode estabelecer ídolos, mas a gente vê na vida diária isso, né? Os ídolos no futebol, os ídolos na política, os ídolos na religião. É algo que a gente não pode fazer. Não sei se vocês conhecem, tem um dos livros, acho que é Reportagens de Além-Túmulo, ou é Crônicas de Além-Túmulo. Um desses dois fala sobre um santo que havia sido canonizado pela igreja, e o cara nunca foi santo, o cara era uma peste. Nossa. E aí conta a história, foi muitos anos já que eu li esse conto, aí as pessoas indo na igreja, acendendo vela e rezando pro santo, que não sei o que, para ajudar eles, e o cara lá ardendo em tormentos mentais porque ele tinha sido na vida uma peste, né? Tinha casos, né? Ele era padre, mas ele tinha casos com mulheres, e o cara fez o diabo. E aí ele acabava sofrendo torturas mentais ele mesmo, né? Porque as pessoas tudo lá rezando para ele, pedindo, como se ele fosse um santo. Ele não era. Tinha nada a ver, né? Nada a ver. O remorso bateu forte, né? E veio o estado da consciência lá, o purgatório. Sim. E aqui ainda fala, ó, compreendendo-nos, né? As deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o não terás outros deuses diante de mim. Pai, conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Então, o não terás outros deuses além de mim, não é só Deus, o Deus mesmo, é tudo, até a idolatria, a pessoas. Os ídolos, né? Os ídolos. Bezerro de ouro, etc. Eram idolatrados. E se você for ver bem, cedo ou tarde, os ídolos sempre decepcionam, porque são humanos, falhos como nós. Claro. E a que ponto a Zenóbia chegou, né? Chegar nesse ponto de falar de ídolos, como se a Adelaide fosse um outro deus, né? Estavam se dirigindo a um deus ali. Mas era de encontro ao que deveria ser. Foi quase isso mesmo. Isso existe principalmente um país como o Brasil, por exemplo, né? E outros países mesmo, países muito pobres. Os caras têm aqueles falsos pseudos líderes aí que usam dessa influência aí para poder manipular, né? Sim. Né? Enfim, a história tem um monte desses exemplos aí. Aí na nossa letra F, a saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. O que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Pois é. No meu aqui está na página 294. Nossa, de 301. Deve ser 301. Não...
No comecinho lá do discurso da Zenobia, ela menciona, né, que a idolatria atrapalha o desencarne. Ela, na 298, ela fala isso. Sim. Não somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Pois é. Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores da estufa sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Então, se Jesus tivesse permanecido conosco aqui a vida inteira, ninguém aprendia a resolver seus próprios problemas. Todo mundo ia procurar Jesus para resolver. Ó, Jesus, Exatamente. tô aqui com um problema no meu vizinho, tá fazendo muito barulho. Vai lá falar com ele. Ó, Jesus, tô com uns boletos atrasados aqui, como é que faz? Liga o dinheiro aí para mim pagar. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Fala lá com o homem tá lá. Meu filho não quer saber de estudar. Conversa com ele, Jesus. Conversa com ele. Pois É bem por aí, né? Então, é justamente isso que a gente tinha comentado lá no começo. Né? Por isso que, assim, desde muito tempo, eu fico questionando essa questão dos evangélicos ficar batendo na tecla que Jesus vai voltar. Para que ele vai voltar? Para resolver separar a briga de marido e mulher, briga de vizinho? Então as pessoas ficam procurando soluções mágicas para problemas que a gente tem que aprender a resolver por nós mesmos. Esse é o ponto. E nesse mesmo parágrafo aí, ele tem um texto que ele diz, talvez em vista disso, né, Sim. Jesus ter ficado, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos em poucos dias. Deu-nos a entender desse modo que o homem é a coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade, para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros de toda a sabedoria e da luz. Então, é isso aí, é o que ele diz ali, né? Em poucos dias ele ditou tudo que deveria fazer em muitos séculos, só que ninguém faz ainda, né? 2000 anos depois... Incrível como até hoje a gente ainda não faz. Eu estava ontem mesmo fazendo evangelho em casa e aí eu resolvi começar a fazer o evangelho abrindo a sequência sequencial, né? Eu sempre abria aleatoriamente, agora resolvi fazer sequencial. Aí no comecinho caiu lá a questão dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, que é da época de Moisés, até hoje a gente não cumpre. Aí a gente resume em 2 para ver se consegue, mas não adianta, né? Que o segundo fica muito amplo. Se você ama o próximo, você não mata, você não rouba, você não traz, você não faz nada. Mas não adianta. Até hoje a gente ainda não consegue, principalmente a parte que fala sobre parte material, né? Não cobiçar o que é alheio. Até hoje a gente ainda não consegue se livrar disso. Se livrar disso. É interessante que o ser humano ele consegue subir o nível, né? Ou seja, ele fala, nossa, fulano tem isso e eu não tenho. Mas você não desce, né? Você olha assim, nossa, eu tenho e fulano não tem. Então vamos agradecer, pô. Pois é. Que eu não amo tudo que tem. Importante não é ter o que você gosta, é gostar do que você tem, né? É uma famosa frase de para-brisa, né? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Mas amo tudo que tem. Esse é o ponto. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Deveria ser assim. As pessoas não se conformam com isso. E aí tem um parágrafo na 301 que ela fala exatamente ao invés de ficar idolatrando a Adelaide, transferir para Cristo, né, tudo que ela fez. Sim. É muito interessante esse texto. Afirmar mentalmente que Adelaide é a viga mestra desse pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel.
dessa criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Aí lá na frente ela fala: transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Sim. Complicado, né? Abrindo os olhos da galera, né? No fundo, a gente está aqui, a gente é cooperador. Jesus é o governador do planeta. Então, vamos dizer assim, em termos de planeta, a última palavra é dele. Então, ele é. O Emmanuel sempre cita um epíteto, né, um apelido, quando ele se refere a Jesus, que ele é o dispensador dos bens eternos. Dispensador, ou seja, aquele que distribui. É tudo dele, né? Então, ele é que distribui. Nós somos só instrumentos. Então, Deveríamos ser, pelo a menos. gente não pode, vamos dizer assim, se arvorar na obra das coisas que a gente faz. Primeiro que a gente não está enxergando um mundo invisível. Muitas vezes, as coisas que você conseguiu realizar ali, se não fosse colaboração do mundo invisível, você não tinha feito nada. E aí, muitas vezes, você acha, nossa, fui eu que fiz isso aqui. Muitas vezes, você não fez nada. Você só foi instrumento do plano espiritual. Então, aqui no mundo todo, todo mundo é instrumento dele. Então, a gente mesmo, por nossa capacidade, a gente não é dono daquilo que a gente realiza. A gente é instrumento, é isso que a gente tem que entender. Perfeito. E aí a Adelaide volta ao corpo, né, depois desse puxão de orelhas. Puxão de orelha, exatamente. Aí todo mundo volta. E aí um trecho aqui que eu achei muito interessante no meu tá na página 296, acho que de você deve ser 303. Fala assim: não se incomode, minha amiga, o casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Que aí, quando ela retorna ao corpo, essa eu sublinhei. Quando ela retorna ao corpo material, ela começa a se sentir mal. Sim. Porque ele fala aqui depois que todo aquele feixe de vibrações que a retinham tinha sumido. Então ela começa a se sentir mal, porque ela começa a perceber realmente já o fim do corpo físico. Então ela é igual aquele... quando você está doente, você quer que sare logo, porque você fica sentindo aquele mal-estar. Então ela estava já sentindo aquele mal-estar do corpo que já não aguentava mais, queria ir embora logo, né? Soltaram essas amarras. Sim, aí fala que assim, Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante novamente abatido e rogou, tímida, que lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria a sós a desencarnação dos laços mais fortes, em esforço pessoal espontâneo. Então ela tinha já tinha uma condição tal que, vamos dizer assim, a parte mais grosseira ela mesmo podia fazer. Não precisava do concurso do Jerônimo dos auxiliares. Jerônimo só tinha que ir lá para, vamos dizer, que desatar o apêndice prateado. Sim. Esse discurso aí valeu o livro. Nossa Senhora, nossa, impactante. E fica o alerta, né? Que muitas vezes você pode fazer isso de maneira inconsciente com alguém, né? Que você fica chamando. Quase o contrário, deixa ele ir, pô. O livro mostra, assim, muito comumente a gente fazer essas coisas com um parente que morre. Sim. A gente tem que entender que se chegou ali no limite da vida dele, ele tem que seguir o rumo. Não pode ficar prendendo. É uma das reflexões do livro que menciona aqui, né? Reflexão sobre toda a obra. É isso aí. Sim. Primeiro, a gente entender que a transitoriedade da vida, né, ela é para todo mundo. Então, ninguém vive na carne eternamente. E segundo, entender que depois dessa vida material existe outra vida que é a principal. Então, a gente não tem que ficar preocupado ou se sentir sozinho
ou se sente desamparado. Tem uma frase da Zenobia aqui que a gente não leu, que ela menciona exatamente isso. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Se você Pois tiver é. com isso na cabeça, a pessoa Pois vai é. morrer. E aí, só no finalzinho aqui, o André Luiz fala, né? Ele pergunta, né? Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio. Quer dizer, acho que até então ele nunca tinha visto que o próprio desencarnante podia fazer o trabalho de desencarne, né? E aí o Jerônimo fala, a cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, né? A própria pessoa pode fazer. Mas aí o arremate final aí precisa de auxiliares. A segunda vez que ele se espanta, né? A primeira foi quando o Joãozinho do bem lá conseguiu estender a É, estadia da mulher aqui na Terra, e agora a Adelaide indo por conta e risco. sim. E aí fala que, né, que a denodada batalhadora agora liberta esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata, esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Então ela podia já, com o passaporte diplomático dela, já subir direto, né? Falar, não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar o enterro, vou, né, Exato. assim, uma consolação para essas pessoas que vão lá. Então, mais um pouquinho só. E aí tem o nosso último capítulo, capítulo 20, ação de graça. Qual o motivo e consequência do agradecimento? Ele é necessário? Por quê? Ele só é necessário. Eu concluí o seguinte: a misericórdia divina se fez presente. É necessário, sim, né, você agradecer. E, pois mesmo sendo pequenos e insignificantes, Deus está sempre conosco. Então você tem que agradecer o tempo todo, né, pelo que você tem, pelo que você faz, pela sua existência, na verdade, por você acordar todo dia. Tem que ser grato. Sim. Sempre. A gente não sabe o porquê, muitas vezes a gente não sabe exatamente o porquê que estamos aqui, mas com certeza tem uma finalidade. Agora, como a gente não é perfeito, a gente depende de auxílio também de todos. E isso envolve também o plano espiritual. Então a gente muitas vezes está recebendo muita coisa e nem percebe. É verdade. Então a gente tem que agradecer, como fala, né? Mesmo nas coisas ruins, a gente tem que agradecer. Porque, primeiro, essas coisas ruins podiam ser piores. Sim. E segundo, essas coisas ruins vêm justamente para nos ajustar. Né? Nada é em vão, é bênção ou é lição, né? Tem uma frase daquela novela das seis, a novela das seis, não. Tava passando no Vale a Pena Ver de Novo, né? Do professor lá, né? E você tem que. Eu agora não lembro agora da frase. Mas assim, tipo assim, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Essa que é a frase. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. O professor falava pro rapaz lá, que tinha vindo da roça para procurar a mãe dele na cidade. É, sim. Você lembra? Não me lembro a frase, mas meu sogro que gosta de assistir essa novela. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Pra melhorar. Essa que é a frase. Quantos livramentos nós tivemos sem saber, né? Por aí. Pois é. Eu vi uma historinha essa semana curtinha também, o seguinte: a mulher, o marido morrendo lá em agonia, e ela, com a fé em Deus forte, e pedindo misericórdia a Deus. Deus, tem misericórdia do meu marido. E o cara piorando, piorando, ele faleceu. Aí ela vai conversar com Deus e pergunta para ele: essa é a sua misericórdia? Tirar o meu marido? Aí ele vira para ela e fala assim: imagina se eu não estivesse aqui. Pois é. Aí, nossa senhora. Aí ela acordou, ela falou: opa, peraí. É igual aquele poema lá Pegadas na Areia, né? Então a pessoa vai falando, né, que estava caminhando na praia, que o Senhor sempre estava comigo,
E aí ele revendo a história da vida passada, ou seja, as pegadas para trás, aí ele fala, olha, nos meus piores momentos só havia 2 pegadas na areia, por que o senhor me abandonou? Né? Aí ele fala, Negativo. meu filho, eu não te abandonei, quando Falando você só viu sobre 2 pegadas, foi quando eu te carreguei no colo, nos braços. É isso aí. Nossa Senhora. Tem até uma música do Padre Antônio Maria que descreve esse poema. Muito bonita a música. Sim, é muito bonito, e é de um simbolismo muito forte para a gente entender que É fantástico. a Né? gente não pode, primeiro, a gente não pode se sentir sozinho, e segundo, muitas vezes as dificuldades que a gente está passando é aprendizado, Com mas a certeza. gente está sempre sendo assistido. É aquele ditadinho curtinho, no pain, no gain. Não, o Chico Falador é sua melhor amiga. É? A gente viu no próprio decorrer da obra que não sei quem é que fala, se é o Jerônimo, se é a Zenove, fala, nunca ninguém está sozinho, nunca ninguém está desamparado. Quando eles passavam naquela região sombria lá, Isso. as pessoas ficavam clamando, ai, me ajuda. Todos estão assistidos de alguma forma. Uhum. Uhum. Então, sozinho ninguém está. Mas é que você precisa estar predisposto, né? Então, vamos dizer assim, se você não se predispõe a ser ajudado, você não vai conseguir receber ajuda. Que é o caso que eu Exatamente. citei da mulher que sofria de sangramento. Uhum. Então, se ela não tivesse disposta a ser ajudada, ela não seria ajudada. Então, a predisposição a ser ajudada é o primeiro passo. E muitos E me aí, perguntam, né, como é que eu consigo isso? Reze, meu amigo. A oração é sua conexão com Deus. Pô. pois é. É a única. Exatamente. E Hora que aí, melhora. tem o hino aqui, né? O hino de graças, que está no É finalzinho. um louvor ao nosso planeta, né? Vamos dizer assim, mostra pra gente que sem o nosso planeta aqui, nós não poderíamos, vamos dizer assim, resgatar, trabalhar a nossa inteligência, a nossa moral. Então, o planeta é bem, a própria mitologia grega bem coloca a Terra como mãe Terra, porque é dela que vem tudo, inclusive o nosso corpo físico. Tudo que está sobre a Terra tem origem nela. Por isso que os gregos falavam Gaia, a mãe terra. Porque é uma mãe mesmo. A mãe Ela mesmo, gera exatamente. tudo. Ela é a geradora de tudo. E a E gente é tão então, maltratada. e aí tá vendo aí as notícias nos últimos tempos aí, né? Tanta devastação no mundo todo, poluição, devastação, queimada, realmente o clima sendo alterado por ação humana, embora muitas pessoas contestem, né, que isso não tem nada a ver, mas é inegável que a ação humana está causando sérios danos ao nosso planeta. Então, se a gente não valorizar isso daqui, se a Terra é a geradora de tudo e a gente destruir isso aqui, nós vamos ser extintos. Então, Pois é. é uma coisa que todo mundo tem que pensar. Ação é ação. É isso aí. Algum comentário mais para a gente finalizar? Agradecemos a bênção da vida que nos emprestas, teus rios, tuas florestas, teus horizontes de anil, tuas árvores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes do campo primaveril. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Mais algum comentário, Leonel? Não, não, é só agradecer mesmo pelo valor agregado aí. Vai Hã? dar saudade, né? Bastante, Não se apegue, não se apegue. mas de pontos bem, muito, muito interessantes que a gente tem que voltar a ler e em determinados momentos a gente rever isso aí, né?
Ver isso aí, de repente, uma situação. Vale a pena manter vivo os conceitos, né? Sim, A sim. história do treinamento que você recebe, você fica lá em cima e vai caindo. Aí você vai de novo ler, porque tem lições bem fortes que você, lembrando dos primeiros capítulos lá. A primeira missão foi resgatar aquele padre lá, né? E vai continuando. Sim. Muito agregador, muito Ele agregador. fala em algum ponto do último capítulo, penúltimo, que já tinham 25 dias que eles estavam longe a missão deles só durava 25 dias. Sim. A gente lendo o livro parece que foi assim, tipo 1 ano, né? Exatamente. Mas geralmente é sempre missões curtas. É que os ensinamentos, os fatos são tantos que dá a impressão que dá para fazer uma novela até. Mas é uma coisa que se passa durante um período bem curto, poucos dias. Uhum. Mais ou menos o que Cristo fez, né? Em poucos dias determinou que deveriam fazer em séculos. Em alguns anos, determinou que deveria ter sido. Determinou que deveria ter sido feito ou estar se fazendo, né? Ou já deveria estar muita coisa adiantada aí, mas, no entanto. Bom, cada coisa no seu tempo, né? Então, não adianta. Se não for pelo amor, vamos aprender pela dor, então. Pois é. E que o planeta resista. Espero que as lições da pandemia sirvam para as pessoas se unirem mais e preservar mais o nosso planeta, né? Espero. Sim, precisa, né? Precisa. O pessoal tá. Eles não tem dimensão, né? Na verdade, o pessoal, a sociedade, de maneira geral, é muito imediatista, né? Todo mundo enxerga o próprio umbigo de maneira geral e todo mundo está ali no hoje, tem que ser para agora, para ontem, sem medir as consequências disso, né? E sem ouvir algo maior, né? Sim. Sem uma direção, o mundo que precisa, o mundo precisa, sempre precisou, né, de um líder maior, né, assim, alguém que lidere, né, de uma forma. Então, mas a lição desse penúltimo capítulo é justamente isso. A gente não deve ficar esperando líderes resolver, a gente tem que resolver. Sim, não é justamente isso, mas eu. Faça pelo menos a sua parte. Sim. É muito triste você ver os falsos ambientalistas também, né? Defendendo a Amazônia com unhas e dentes, nada a ver, o interesse é outro. Tem esse lado aí todo. Por que eles não vão defender os outros países que desmataram 80% do país para plantar? Aqui você desmata 10%, o pessoal vem batendo forte, né? A Amazônia tem tudo, por exemplo. Embaixo da Amazônia tem tudo que você precisa. Faz parte do nosso aprendizado, né? A gente ainda vamos camelar muito ainda. Então, justamente isso. Esse acordo você não vê. Eu acho que não tem uma direção muito definida, né? A direção nossa é de destruição, né? O que está acontecendo agora é direcionamento para destruição. Sabe qual é a grande tristeza? É que o foco é o dinheiro. O grande ponto. Ou seja, material. O material domina ainda, né? Ainda, bastante. Então, infelizmente. Extremamente materialista. É imediatista, materialista, é para ontem, é para agora, custa o que custar, a qualquer custo, qualquer preço. Então, entendeu? É nosso e American First. Bom, podemos encerrar então? Podemos.